dele? O amor dele. Então o amor dele encobre toda a nossa miséria. Não existe pecado no mundo que não seja capaz de ser perdoado pelo amor de Jesus. Entende? Mas Deus me mostra que muitas pessoas aqui sentem culpa e acham assim: ah, eu mereço sofrer, porque eu fiz o meu namorado sofrer, porque eu traí no meu namoro antigo, porque eu mentia, porque eu fui uma pessoa adúltera, porque eu traí, sei lá, qual é o seu pecado? Então eu mereço o que eu estou passando, eu mereço o sofrimento. E Jesus te fala: não, você merece o meu perdão. E ele falou: eu quero fazer uma obra nova na sua vida. Eu quero que você pare de viver de sofrimento, de murmuração, de tristeza. Jesus, ele quer restaurar você. Lembra quando Jesus perguntou para Pedro: quem eles dizem que eu sou? Lembra dessa passagem? Jesus pergunta para os discípulos: quem eles dizem aí na rua que eu sou? Aí eles falam: uns falam que você é um profeta, que você é um discípulo. Aí Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, diz assim: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E aí Jesus fala para ele: e tu és pedra. Falou para Pedro: tu és pedra, e sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. O que aconteceu ali? Quando o Espírito Santo revelou para Pedro quem era Jesus, imediatamente Jesus revelou quem era Pedro e qual que era a missão dele. Ele falou: você é pedra, e sobre você eu vou edificar a minha igreja. A missão dele era de ser o primeiro Papa da Igreja Católica. Então, quando você descobrir quem é Jesus, imediatamente ele vai revelar quem é você e qual que é a sua missão no mundo. Quando Deus te criou, ele te criou com uma missão linda. Quando o anjo chegou para Nossa Senhora e falou: você foi escolhida, Maria, para ser a mãe de Jesus, a mãe do Salvador, ela falou: eis-me aqui, porque ela não tinha pecado. Então ela abriu mão da vontade dela para fazer a vontade de Deus. Então ela cedeu à vontade de Deus. Mas o nosso pecado, ele nos cega. O nosso pecado não deixa a gente ver o que Deus preparou para nós. O nosso sentimento de culpa não deixa a gente enxergar. E pior, o nosso pecado e a nossa vontade própria. Eu fico agarrado: ah não, mas eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. E você não escuta, você não enxerga o que Deus quer para você. Às vezes a gente fica lutando por mixaria, por migalha, quando Deus tem para você um banquete. Então, você precisa se despojar do seu pecado e da sua vontade e deixar Deus fazer. Ele falou: eu tenho uma obra nova para você. Mas ele não consegue exercer essa obra, ele não consegue fazer se você não permitir. Porque Deus, ele não invade a sua vida. Ele só faz aquilo que você permite. Ele só vai até onde você deixa. Então você vai ser maior quanto mais você se abrir para a vontade de Deus. Entenderam? E tem uma coisa que Deus está colocando aqui no meu coração agora, que existe uma culpa que muitas pessoas sentem, que eu não entendia. Eu falava: Jesus, por que as pessoas sentem culpa disso, se não é culpa delas? Eu vou explicar. Eu atendo muitas pessoas, como eu falei, a gente faz oração de cura interior. E muitas pessoas chegam perto de mim e falam: Valéria, eu sofri abuso na infância, eu sofri abuso na adolescência, e eu sou culpada. Eu falo: mas você que sofreu, você era criança, por que você sente culpa? Quem já passou por isso aqui, Deus coloca no meu coração que tem pessoas aqui, várias que passaram por isso. Talvez você também traga essa culpa. Então eu quero te explicar, para você entender que não é culpa sua. Eu fui rezando e fui pedindo a Deus: meu Deus, por que as pessoas sentem essa culpa? Me explica, Jesus, por que elas que sofreram sentem culpa de um ato que não foi culpa delas? E Deus então me mostrou com clareza: olha, num abuso, a pessoa é tocada nos seus órgãos genitais. E os órgãos genitais, eles são inervados, eles têm vários nervinhos que foram colocados ali por Deus justamente para a gente sentir prazer, não é? Os nossos órgãos genitais, eles nos dão prazer. Então, uma criança, uma adolescente, um menino ou menina, quando é
nossa, eu que me coloquei naquele lugar, eu que estimulei, e muitas vezes o abusador fala, a culpa é sua, você que veio aqui, você que se aproximou de mim, não é? Então é por isso, Deus me mostrou claramente, por causa dessa sensação do prazer, muitas vezes a pessoa quer sentir de novo e não é culpa sua, não é culpa sua. E hoje Deus quer curar essa culpa. Isso tem te prendido nos seus relacionamentos. Inclusive Deus coloca aqui no meu coração que tem pessoas que estão entrando em relacionamentos abusivos para sofrer. Escuta o que eu estou dizendo. Você tem entrado em relacionamentos que você sabe que vai sofrer, mas você acha que é isso que você merece, porque você se sente culpado, entendeu? Mas você não merece isso. Você merece ser feliz. Você merece ser curado. E eu queria dizer dos comportamentos que tem uma pessoa que tem traumas. Todos nós trazemos traumas da nossa gestação, da nossa infância, da sua relação com seu pai, com a sua mãe, das suas relações com seus namorados, noivos, talvez marido, talvez tenha alguém aqui que foi viúvo ou tenha nulidade, não é? Então, como é que se comporta uma pessoa traumatizada? O primeiro comportamento é assim: a pessoa não se sentiu amada. Um trauma, uma carência, é uma falta de amor. Carência significa falta. Então, uma pessoa que fala, eu sou muito carente, significa que ela não recebeu amor, ou recebeu, mas aquele amor não foi suficiente para ela. Então, aquela pessoa, ela pensa, eu não recebi amor, então agora eu também não vou mais confiar em ninguém. Eu não vou mais me envolver com ninguém, porque eu vou sofrer de novo. Eu vou pensar que eles vão me dar amor e eles não vão me dar de novo. Então essa pessoa tem medo de se relacionar. Começa a namorar, mas quando começa a apaixonar, já termina logo com medo de sofrer de novo. Essa pessoa tem dificuldade de abraçar, tem dificuldade de receber carinho, tem dificuldade de falar de si mesmo, dos seus sentimentos. Ela tem dificuldade de se abrir porque ela tem medo de sofrer de novo, entenderam? Então esse é o tipo de comportamento de um carente. O segundo tipo é aquela pessoa que pensou assim, ninguém me amou, não? Pois agora todo mundo vai ser obrigado a me amar. Vocês vão ter que me aguentar. E é aquela pessoa pesada, aquela pessoa que quer chamar atenção, que fala alto, que está gargalhado. Não pode dizer que é pessoa alegre, que é carente, né? Estou falando que essa pessoa que faz tudo para chamar atenção, que faz tudo. Tem aquele pedaço de bolo lá, o maior é meu. A roupa eu vou escolher primeiro. Eu quero o primeiro lugar na fila. Ela quer chamar atenção, porque ela quer todo o amor para ela, entenderam? Esse é um segundo tipo de carente. E o terceiro tipo de carente é aquele que pensa assim, ninguém me amou, não? Então agora eu vou aceitar qualquer amor. E aceita qualquer tipo de relacionamentos abusivos, aceita qualquer tipo de namorado, de namorada, aceita ser humilhado, aceita sofrer, aceita apanhar no relacionamento, porque acha que é isso que merece, entendeu? Porque não recebeu nada, melhor isso do que nada. É assim que eles pensam. Mas Jesus, ele tem o verdadeiro amor. Jesus tem o verdadeiro amor. E esse encontro é o glorioso amor. Vocês vieram aqui hoje para encontrar, em primeiro lugar, o amor de Jesus. Porque quando nós somos amados por Jesus, nós nos sentimos plenos, completos. Eu tinha um buraco no meu peito. Eu sentia um vazio dentro de mim, até mais ou menos uns 30 e poucos anos, eu sentia esse vazio. Eu achava que quando eu formar na faculdade, eu vou preencher esse vazio. Quando eu arrumar um emprego, quando eu casar, quando eu tiver filhos, eu fiz tudo isso. E nada preenchia esse vazio. Até um dia que eu recebi uma oração de uma membro da comunidade Gospel Mira, eu não era membro ainda. Eu recebi uma oração numa tarde da Gospel e eu tive um repouso. E nesse repouso, gente,